Vamos hoje, eu tinha preparado, né, uma palavra de alguns versículos que são interpretados errados na palavra de Deus. Não é pretensão minha nenhuma trazer uma novidade, nem trazer o último biscoito do pacote, né? Nós não temos esse poder de falar o que é certo e errado em muitas questões. Mas existem alguns versículos na Bíblia que as pessoas elas vão falando e ele se torna errado naquilo que falam. Tem gente que faz canções em cima de alguns versículos, mas da forma errada. E quando a gente vai estudar, quando a gente vai ler e tenta ler outras versões, a gente vai vendo que existem algumas coisas que foram colocadas por causa de um ditado popular, de um provérbio popular. Como existem versículos que fala assim, versículo, mole, ditado fala assim, o cair do homem levantai de Deus. Aí a pessoa fala, está escrito lá na Bíblia, mas não tem o cair do homem levantai de Deus. Existe que o homem cai, mas Deus levanta. Então, tem algumas coisas que vão sendo faladas que fica de tanto ser falado, acaba se tornando uma verdade, quando na verdade não é. O primeiro versículo está em Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9, vocês vão conseguir compreender o que eu quero dizer a respeito com essa palavra. Né? O que a Bíblia ela fala e o que a gente, às vezes, com a interpretação errada, a gente acrescenta. E a gente tem que ter muito cuidado com a questão do acréscimo na palavra. Muito cuidado. Porque a gente entende que existem versões diferentes? Tem. Existem versões que uma palavra está diferente numa versão, na outra versão a palavra, mas quando você vai ver, ela quer dizer a mesma coisa. Mas existem algumas coisas que não. Como esse texto. Olha o que diz Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu vou acompanhar mais por ali, para ficar mais fácil. Diz assim, ó, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem já ouviu uma música que fala assim, ó, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, né? A gente já ouviu, né? Até, né? E também tem uma da Ludmilla que fala isso, que a glória da segunda casa, e muitas outras. E muitas vezes as pessoas falaram exatamente isso, que a glória é da segunda casa. Por que as pessoas usam a expressão da segunda casa? Porque, na verdade, era o segundo templo sendo construído, sim. Aí em Ageu, para a gente entender, o primeiro templo que foi construído, antes Deus não tinha um templo. A casa de Deus, né, entre aspas, era conduzida no deserto pelo tabernáculo, que Deus deu a Moisés todas as medidas do átrio, do santo lugar, dos santos. E conforme eles andaram aqueles 40 anos no deserto, eles carregavam aquele tabernáculo. Quando eles paravam no lugar, eles montavam, os levitas, inclusive a tribo de Levi, que era responsável por carregar aquilo no ombro. Toda aquela monte de madeira, linho e tantas outras coisas que montavam o tabernáculo. Por quê? Era necessário que quando eles parassem, fizessem o sacrifício pelos pecados. E ali Deus já estava trazendo o entendimento de que Ele estaria no meio do seu povo. Então, o tabernáculo significa isso. A palavra tabernáculo significa que Deus veio habitar no meio do seu povo. Tabernacular, veio habitar no meio do seu povo. Então, o primeiro templo do Senhor era o tabernáculo, que não era um templo construído. Quando Davi, né, Deus levantou Davi, ele tinha essa vontade, ele tinha esse projeto no seu coração, de construir uma casa para o Senhor. Tanto que ele fala isso, né, que ele tinha esse desejo de construir uma casa para o Senhor. Quando chegou num determinado momento da vida dele, ele inclusive ajuntou durante todo o seu tempo de reinado, ele ajuntou na casa do tesouro muitos utensílios que foi para que a casa do Senhor fosse construída. Deus chegou para ele, né, usou um profeta e falou, você não vai ser a pessoa que vai construir, porque na tua mão está suja de sangue. Que é outra palavra que a gente interpreta errado, porque acredita-se que Davi estava com a mão suja de sangue porque ele guerreava contra os filisteus, porque ele matou Golias, que era inimigo de Deus. Não foi por conta disso.
Ele era um guerreiro de Deus, tudo que ele fez foi debaixo da obediência do Senhor, mas ele matou uma pessoa inocente, ele matou Urias para ficar com a esposa, e Deus não deixou que ele construísse, mas Deus falou que o filho dele construiria. Tá, isso está registrado lá em Crônicas, que o filho dele construiria. Ele fica tão emocionado que ele fala assim: quem sou eu, Senhor? Qual é a minha casa? Para que o Senhor permitisse que a minha família, né, que dentro da minha família fosse construída uma casa. E quando veio Salomão, começou a governar, Deus dotou ele de muita sabedoria. O primeiro templo que foi construído era um templo suntuoso, era um templo cheio de ouro, era um templo que ele fez do bom, como a gente fala, né, do bom e do melhor. Ele fez do bom e do melhor, e ele colocou prata, ele colocou bronze, ele colocou ouro, e todos os engates, todas as partes do templo, do lugar do sacrifício, era feito com ouro. Era uma glória muito grande. Isso também está em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, que quando ele foi até inaugurar o templo, ali, a glória de Deus foi tão grande naquele lugar que eles não puderam nem ministrar, os sacerdotes não conseguiram nem ministrar. E Deus ali falou que toda oração que se fizesse naquele lugar, Deus ouviria. Esse foi o primeiro templo. O que aconteceu com o povo? Passou-se tempo, passou-se épocas, aquele templo foi destruído, o povo foi para o cativeiro, ficou 70 anos no cativeiro. Quando eu estava lá no cativeiro, Deus começou a trazê-los de volta, começou a trazê-los através da vida de Neemias, de Esdras, né? E nisso que ele começou a trazer, o povo começou a construir suas casas, começou a ficar bem na cidade. E o próprio Deus, quando a gente lê em Ageu capítulo 1, o próprio Deus começa a falar com eles: poxa, vocês estão bem, vocês estão com uma casa forrada, vocês estão... E a minha casa? E eles se despertaram. Realmente a gente não tinha se ligado nisso, de que Deus, ele quer morar no meio do seu povo, que o templo da antiga aliança, inclusive, era isso. Era quando Deus estava ali no meio do seu povo, através de quê? Do perdão dos pecados, que era o sacrifício, através do culto, de tudo aquilo. Quando ele começou a construir, e o povo foi para a inauguração desta última casa, que é o segundo templo na contagem, mas a Bíblia, nenhuma versão fala que é a segunda casa. Quem era antigo, que viu o templo bonitão lá de Salomão, começou a chorar de tristeza. E os novos, que nem sabiam como era o templo de Salomão, começou a se alegrar tanto que a Bíblia fala que o choro dos que estavam tristes com a alegria dos que estavam felizes se juntaram e parecia uma grande festa, porque eles estavam fazendo aquela comparação, mas o templo primeiro era mais bonito do que esse templo. O primeiro templo era mais bonito, tinha ouro. Aí o Senhor vai e chega para eles e fala assim, no versículo 8, fala: minha é a prata, meu é o ouro. Vocês estão preocupados com a aparência? Vocês estão preocupados que essa casa aqui não tem revestimento? Minha é a prata, eu que fiz a prata, eu que fiz o ouro. Aí o Senhor fala no versículo 9, que a glória desta última casa. Porque Deus ali, gente, Deus vive na eternidade, né? A gente tem dificuldade de entender isso, porque a gente vive no tempo, a gente vive aqui, a gente só enxerga aqui o que a gente está fazendo aqui agora. Deus, ele vive na eternidade. Quando Deus fala para aquele povo que a glória desta última casa, que ele não estava preocupado nem com ouro, nem com a prata, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira, ele já estava fazendo alusão a Cristo, ele já estava fazendo alusão o que Cristo morreria na cruz e faria de nós morada sua. Ele faria de mim e de você uma igreja. Somos igreja do Senhor. E ali fala uma coisa interessante, diz o Senhor do Exército: e neste lugar darei paz. Quando a gente lê a história, esse templo aqui, essa última casa teve paz? Não teve paz. Foi destruído. Jesus veio. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, foi destruído. E assim é, porque o nosso reino, o reino de Cristo, né, não é desse mundo. Então é errado quando eu falo a glória da segunda casa. Esse é o primeiro versículo que eu queria trazer a explicação. Não é a glória da segunda casa, é a glória da última casa. Era aquele tempo, sim, era a segunda casa estava sendo construída, mas Deus já estava fazendo menção de nós, como igreja do Senhor. Então, assim, para a gente ficar bem entendido nisso, pastor, é só uma palavra, não tem nada a ver. Tem a ver, gente, tem a ver. Às vezes, a astúcia do inimigo são nas coisas pequenas. A gente tem coisas que a gente deixa entrar na nossa casa, né, que deixa entrar na nossa vida, que a gente fala assim: isso não tem nada a ver. Tem a ver.
A gente precisa vigiar. Não é questão de ser religiosos, não. Não é questão da gente falar, é muito chato ser crente. Não, é da gente ficar ligado. Uma palavra, a glória desta última casa. Mas o Senhor já estava fazendo menção de nós. Nós somos habitação. Eu poderia trazer outros versículos da Bíblia que fala que vocês são templo do Senhor, que o Senhor fez habitação em nós. Atos mesmo fala sobre isso, que Deus deu os tempos para que o homem pudesse buscá-lo, que ele não está longe de nós, que Ele fez nossa vida, Ele fez cada um de nós morada dEle. O sangue de Cristo foi a porta de entrada para que eu e você fôssemos morada do Senhor. Então, a gente precisa realmente ter esse entendimento. Agora, eu quero que vocês vão lá para João 10, versículo 10. Depois, a gente vai continuar lendo ele para a gente poder entender o restante. Olha o que diz esse versículo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual o erro desse? Qual é a pegadinha desse versículo? O ladrão. Quem é o ladrão? Será que é o diabo? Bom, porque uma das coisas que as pessoas falam, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Vamos continuar lendo? Volta o 9, a gente vai ler até o 10, até o 14. Vamos ver se é o diabo esse ladrão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a matar, roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. A gente, quando lê, a gente já vai entender bem o que está querendo dizer. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem é o ladrão? É o mercenário. Quem é o lobo? Que ali fala que o mercenário está cuidando, quando ele viu o lobo, o que ele faz? Quem é o lobo aí nessa história? É o diabo. Então, o ladrão não é o diabo. Mas o diabo, pastora, ele não vem para matar, roubar e destruir? Sim. Mas não é só ele, não. É o mercenário. E quem é o mercenário? É aquele que não é o pastor. Eu poderia entrar na questão de que Cristo é o pastor supremo e não existe outro pastor. A gente entende que ele é o pastor supremo, mas ele colocou na terra líderes aqui para cuidar das suas ovelhas. Ele colocou pessoas para cuidar das suas ovelhas. Aqui na nossa casa, o pastor Eduardo é o pastor da igreja. Eu sou a pastora, certo? Existe a evangelista, existe a diaconisa, e existe cada um aqui que, se você olhar para a vida de vocês também não são pastores? Sim ou não? Não no ofício, não no título, não esquece do título, no cuidado. Deus chamou a gente para cuidar de vidas. Ele deu isso. Mas aquele que é mercenário, o que o mercenário faz? Ele só quer tirar da gordura da ovelha. O mercenário, ele só quer tirar o proveito da ovelha. Por que tantas pessoas aí no mundo são feridas com igrejas? A maioria. Porque o pastor, o mercenário, que não é o pastor, usou no dia em que a ovelha não estava dando mais, desculpa a expressão, caldo, ou fazendo alguma coisa, o que ele fez? Rejeitou. E pessoas ficaram feridas. Não, pastora, porque eu caí, o pastor não falou que eu não servia mais, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Porque o Senhor tem nos chamado para cuidar de vidas. Não é cuidar de vida só porque ela está dando algum retorno para a igreja, ou dando algum retorno financeiramente falando, ou dando algum retorno no ministério falando, ou porque trabalha aqui, ou porque trabalha ali. Deus chamou a gente para cuidar. Quando a gente não usa desse tratamento que Ele fez com que a gente fizesse, de cuidar de vidas, eu fui redundante, aquele ofício que Ele nos deu de cuidar de vida, o que a gente faz? A gente é mercenário. A pessoa só vale para a gente enquanto pode fazer alguma coisa pela gente. Esse é o mercenário. Quando eu falo isso, vocês conseguem entender que existem muitos mercenários dentro do mundo em si?
Não tem muitos mercenários? Existem muitos pastores de Deus? Muitos. Pastor, a senhora quer dizer, então, que o pastor não pode receber salário da igreja, que o pastor não pode receber oferta? Não estou entrando nesse detalhe, igreja. Não estou falando de salário, de oferta. Estou falando do ofício que ele fala assim, eu sou a porta, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele falando. Mas quando a gente vai lá para Ezequiel, capítulo 33, o Senhor chama a atenção dos pastores. Ai, dos pastores, e não é o pastor Jesus, não. São os pastores que Deus colocou aqui na terra para cuidar, sem esperar nada em troca. Porque o mercenário, ele só faz porque ele espera. Aí o que acontece? Mas o mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, porque ele não é dono das ovelhas, ele só está ali para tirar a gordura da ovelha, o leite da ovelha, a lã da ovelha, para usufruir do que a ovelha pode estar. Quando ele viu o lobo, quem é o lobo? Satanás. Ele está vindo, ele vê o Satanás vindo, se aproximando das ovelhas, ele foge, ele não paga o preço. E a gente consegue entender muito bem isso quando Davi fala que conseguiu salvar as ovelhas, as poucas ovelhas do pai dele, do leão e de um urso. Gente, quando o leão abocanhava uma ovelha, a ovelha é um animal muito frágil, muito. Quando um leão abocanhava uma ovelha, com certeza aquela ovelha, na abocanhada, ela já estava morta. Mas Davi não desistiu daquela ovelha, foi lá, tirou da boca do leão, matou o leão. Mesmo que a ovelha ali abatida, não sei se ela, quantas vezes foram, se ele conseguiu salvar aquela ovelha, mas ele fez por amor àquelas ovelhas. A Bíblia fala que ele salvou do leão e de um urso. Porque você imagina um urso atacando uma ovelha, uma lanhada de um urso mata a ovelha. Mas o amor dele era tão grande pelas poucas ovelhas, exemplificando o amor que Deus tem por nós. O mercenário não tem amor. Eu não estou trazendo essa palavra, igreja, para você ficar olhando, e fulano é mercenário, ciclano é mercenário. Olha para a sua vida, eu vou olhar para a minha vida. Quantas vezes eu sou mercenária? Quando eu não ajo com o amor de Cristo, quando eu não tenho paciência, quando eu não ando uma milha, quando eu fico só esperando alguma coisa de troca, eu estou sendo uma mercenária. Porque isso a gente, às vezes, pelo nosso estado de pecado, Jesus é o perfeito, é o pastor supremo, mas nós estamos no estado de pecado. Às vezes eu tenho muito amor, daqui a pouquinho, eu não aguento mais, deixa embora. E quando o Senhor fala, anda, minha filha, vai lá atrás, busca lá, corre atrás. O Senhor está nos chamando a atenção. Então, quando a Bíblia fala 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar, destruir, não é o diabo. É o diabo que usa pessoas, a gente até entende isso, mas também é um mercenário, é aquele que não ama as ovelhas, e a gente precisa tomar cuidado muito nisso aí. Estão entendendo, igreja? Sim, sim. Outro texto, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, todos nós também, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Volta até o 3, Bia, faz um favor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Outro versículo que as pessoas interpretam errado. Por quê? Quando a gente lê a nossa Bíblia, a Bíblia nossa, ela está toda dividida em capítulos e versículos. E dentro algumas Bíblias, a minha não tem não, mas dentro de algumas Bíblias, ainda tem um títulozinho, né, uma epígrafe, epígrafe fala, Rafael, aquela partezinha que fala assim, esse texto é o amor, a bondade, algumas Bíblias têm isso. Então, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita assim, quando as cartas, os Hebreus, por exemplo, foi escrita corrida, não foi separado por versículo, capítulo. Então, quando você lê o capítulo 12, você esquece um pouquinho do que você leu no capítulo 11. Quando ali fala que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, o que as pessoas interpretam? Interpretam que nós estamos rodeados por muitas pessoas que olham a nossa vida. Muitas pessoas que testemunham o nosso mal agir, que testemunham se a gente fala certo, se testemunham se a gente xinga palavrão, se testemunham se a gente vai na igreja.
As pessoas interpretam dessa forma, e não é essa maneira. Quando ele está falando que temos rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, a gente vai precisar voltar no capítulo 11. Aí no capítulo 11, do versículo 1 até o final, vai falar dos heróis da fé. Heróis da fé, porque é uma forma que a gente fala. Não eram heróis como a gente vê hoje, os heróis lá, né, com aquela capinha que tem superpoder. Não, pessoas que Deus levantou, vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Raabe, vai falar de Isaías, vai falar de Enoque, vai falar de todos os homens que Deus levantou e que pagaram um preço muito alto para seguir ao Senhor. E a palavra ainda fala, eu queria que você voltasse um pouquinho, Bia, não capítulo 11, um pouquinho do Hebreus capítulo 11, que fala no finalzinho, deixa eu só achar aqui, versículo do 33 em diante, 11:33. Vamos lá. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, aí ele entra no capítulo 12. Portanto, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Então, a gente não tem nem desculpa de falar que nós não podemos suportar. Porque homens que passaram por tantas coisas que passaram. Isaías foi cerrado ao meio. Isaías, quando estava fugindo, o profeta Isaías, que escreveu, que viu Jesus, que escreveu lá, é um dos capítulos, é o profeta mais messiânico, que fala de Cristo. Ele, quando estava fugindo do rei, eu acho que era o rei Manassés, que é o filho do Ezequias, ele estava fugindo, porque Ezequias queria matar ele, Ezequias não, Manassés queria matar ele, ele entrou numa árvore, no vácuo de uma árvore, né, aquela abertura. Aí Manassés mandou cerrar a árvore, ele foi cerrado ao meio, por causa do amor à palavra, por falar a verdade. Vocês estão entendendo? Aí ele fala, portanto, nós que temos essa tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, você não tem desculpa. Eu não tenho desculpa de falar, mas eu não quero congregar, não. Hoje eu estava falando sobre isso. Eu quero ser Cristo em casa, porque congregar dá muito trabalho. Dá trabalho. A gente é pouco aqui, dá trabalho. Vá para uma igreja maior, dá trabalho. Mas lá a igreja é a igreja da moda, pastor. Dá muito trabalho. Quanto mais da moda, mais trabalho dá. Porque as pessoas, elas querem um reino aqui nessa terra. As pessoas, elas querem um Cristo que resolva os seus problemas. Que resolva seus causos. Tem meus causos que ele tem que resolver. E não foi assim com esses homens e mulheres de Deus. Pagaram preço. Gideão, a Bíblia fala que ele malhava trigo no lugar onde que o pessoal espremia uva. Por causa dos filisteus, porque toda vez que vinha a colheita, que os filisteus vinham? Imagina você trabalhar um ano inteiro, Henrique, você guardando teu dinheirinho ali, chega o ladrão e vai lá e te saca todo o teu dinheiro. Era isso que acontecia com Israel. E foram muitos anos assim. E estava lá Gideão, arando o trigo era feito num lugar aberto, era um lugar assim, que tinha que jogar o trigo para cima para que a palha fosse embora e ficasse o trigo, porque dali era tirado o alimento. Ele estava dentro de um lugar fechado, arando lá, e Deus ali chamou aquele homem, e ele fala, mas eu sou tão pequeno, e Deus fez que Gideão fosse um grande homem
por causa da presença dele, e outros mais, gente, e outros mais. Então, nós não temos desculpa. O que essa palavra está dizendo para nós, não é cada testemunha, não. A gente tem que dar bom testemunho, tem que dar bom testemunho. Mas esse texto aí não se encaixa nisso, não. Está falando dos homens que viveram antes de nós, que passaram por muitas situações, mas venceram. E ele fala, corra a carreira que está proposta. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente quer botar desculpa, mas não tem desculpa. Amém, igreja? Esse é o terceiro. Vamos lá, Filipenses 4:13. Esse aí, vocês são fera, já até sabe de cor. Duvido que você não sabe de cor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou nas casas, quando a gente entrava, tinha aquele quadrinho, tudo posso naquele que me fortalece. E eu me lembro, assim, muito nítido, de pessoas chegando para mim, conversando comigo, falando assim, eu fui lá na Casa Bahia, eu me lembro disso porque as pessoas vinham falar comigo. Minha geladeira estava toda ruim, estava lá a porta caindo, eu fui lá nas Casa Bahia, comprei, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí eu olhava para a pessoa e falei, tá certo, tá certo. E muitas outras coisas que às vezes, a gente quer ter uma desculpa para a gente fazer umas coisas. Gente, eu acho que não tem pecado nenhum em você querer trocar a geladeira de casa, mas a gente não pode usar versículo como assim, pastor, eu fui lá, Deus proverá. Porque usa o versículo de Abraão. Porque quando Abraão estava subindo com o filho para ser sacrificado, Isaac perguntou para o pai, estou vendo aqui a lenha, o cutelo, estou vendo tudinho aqui, mas cadê o cordeiro? Aí ele fala, Deus proverá. Mas Deus tinha provido até aquele momento, se fosse necessário ele sacrificaria o próprio filho, sacrificaria. Ele chegou a levantar. As pessoas pegam a parte boa dos versículos e falam, não, Deus proverá. Não, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí depois fica devendo a Casa Bahia, fica devendo, poxa vida, Deus não me honrou. Mas a verdade, gente, esse texto não tem a dizer com Deus honrar ou Deus não honrar. A gente vai ler antes, vamos ler lá a partir do... Volta aí mais um pouquinho. Olha o que Paulo começa a falar aqui no versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tem. Paulo falando. Paulo aí, gente, estava preso. Paulo estava preso. Ele já estava lá, já em Roma, já estava preso, pertinho da morte dele. Se eu não me engano, foi a última carta que ele escreveu, Filipenses? Eu acho que foi Timóteo, não foi Timóteo. Foi a última não, mas estava bem pertinho, tanto que aí você vê mesmo ele falando bem claro. Então ele falou assim, gente, quanto a mim, eu aprendi a viver bem contentar-me, estar contente com tudo que eu tenho. Aí ele fala, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Gente, eu já estou numa intimidade com Deus, já estou no entendimento com Deus de tantas coisas que eu sei viver bem com o que Deus me dá. Eu posso estar num momento de fartura, como posso ter um momento de escassez, como eu posso passar por lutas, por enfermidades e outras coisas mais, porque eu posso viver todas as coisas, porque Cristo me fortalece a viver todas essas coisas. A tradução seria essa. E gente, às vezes uma palavra dessa, quando não é bem explicada, quando a interpretação não é bem falada, existem pessoas que entram em crise existenciais, crise emocionais. Por quê? Palavras que saem dos púlpitos erradas. Eu me lembro de um rapaz que estava em crise, porque lá em Isaías, capítulo 1, versículo 17, fala que eles comeriam o melhor dessa terra. E ele, como que eu estou passando pelo que Deus falou que eu vou comer o melhor dessa terra? E ele entrou em crise. Porque, primeiro, você tem que entender o contexto. Quando Isaías foi escrito na Antiga Aliança. Para que povo Isaías foi escrito? Foi escrito para o povo que estava no cativeiro. Que Deus falou que tiraria eles do cativeiro. Que eles sairiam do cativeiro.
E que eles comeriam, sim, o melhor da terra, porque Deus estaria com eles, ensinando um novo tempo para eles. Aí você entra no versículo desse, posso todas as coisas, tá bom, posso todas as coisas, naquele fala, então, pastora, por que eu estou passando pela dificuldade? Por que a minha aposentadoria não sai? Por que a minha causa na justiça não sai? Por que meu filho está passando enfermidade? Por que eu estou passando, por que bateram no meu carro? Por que eu passei por assalto? Por que não entra em crise? Entra em crise. Só que a gente precisa entender todo o contexto. Eu posso passar todas as coisas porque Cristo me fortalece a passar por todas as coisas. A gente quer passar pelas dificuldades? Não. Ninguém quer. Ninguém quer passar fome. Ninguém quer passar falta de alimentos. Ninguém quer. Mas se eu tiver que passar, eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Esse é o quarto versículo. Aí eu queria puxar mais 2 versículos, deixa eu ver a hora, que aí dá tempo. Outra coisa aqui que também está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só o que diz aqui. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, quando a gente lê esse texto, o que a gente está vendo ali? Tentação. Não vos sobreveio tentação senão humana. O que é tentação senão humana? Porque a gente é tentado naquilo que é humano para nós. A gente é tentado, por exemplo, estou com fome. Você é tentado em cima da fome que você está sentindo. Da vontade. Quando você está com fome, por exemplo, até um ensinamento que o pessoal ensina, os nutricionistas, é quando não ir para o mercado fazer compra com fome. Porque você vai comprar mais do que realmente precisa. E a gente só fazia compra com fome. Mas só que a gente não tinha dinheiro para comprar tanta coisa, mas ficava lá passando vontade. Ai, queria tanto isso, queria. Porque é uma coisa, a gente é tentado pelo que a gente vê, a gente é tentado pelo que a gente toca, a gente é tentado pelo que a gente sente cheiro. Né? Às vezes você não está vendo nada, não está nem com fome, mas você vê alguém comendo um churrasco, você fala, poxa, queria bem comer um churrasquinho, uma picanha bem, né, nesse tempo da carne cara, né? Bem que eu queria comer uma picanha. A gente é tentado, assim. Mas não veio sobre vós tentação senão humana. Mas as pessoas gostam de substituir tentação por dificuldade. Não me veio nenhuma dificuldade senão humana. Mas Deus é fiel. Então, quando eu boto dificuldade no lugar da tentação, aí eu quero falar que eu posso suportar todas as dificuldades. Gente, a gente não pode suportar todas as dificuldades. As dificuldades, elas acontecem, tem hora que tenta nos sucumbir. Mas a dificuldade é uma coisa, tentação é outra coisa. A tentação eu venço como? Eu venço quando eu alimento o meu espírito da presença de Deus. Porque por que a gente jejua? Por que a gente ora? Por que a gente canta louvores em adoração ao Senhor? Por que a gente lê a palavra? Quem está sendo alimentado quando eu faço essas coisas? A minha carne? A minha carne, inclusive, não quer ler. A nossa carne, né, não quer ler, não quer orar, não quer cantar, não quer. A gente, às vezes, quer ficar no sofá, sentado, vendo algumas coisas. Ou relaxado, ou vendo na rua. A nossa carne, ela quer isso. Mas só que tentação é uma coisa e dificuldade é outra coisa. Eu não posso confundir. Quando a gente é tentado pelas nossas próprias cobiças. Porque todos nós temos as nossas cobiças. A cobiça da Margot talvez seja diferente da minha cobiça. Está entendendo? Que provavelmente seja diferente da cobiça do Rafa. Cada um tem uma cobiça diferente. Não é só, não estou falando de inclinação só, não. Tem gente que fala assim, eu gosto de comer bem. E gasta dinheiro para comer bem. E come bem. E come a casa lá no tijolo, mas eu gosto de comer bem. Ter todos os queijos, meu sonho dos queijos. Ter todos os queijos, ter todas as carnes, ter tudo aquilo tudo. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de um carro bom, eu gosto de carro novo. E paga-se o preço para ter o carro novo, né? Para ter o carro zero. A casa caindo nos pedaços, mas o carro é zero. Eu já vi umas fotos que o pessoal posta na internet, isso. A casa toda caindo nos pedaços, mas o carro do cara lá ali, não, e brilhosão, todo polido. A gente tem isso. A gente tem nossas cobiças. E a cobiça em si, ela faz parte da nossa vida. Mas tentação não pode ser confundida com dificuldade. A dificuldade ela é vencida quando eu entro na presença do Senhor, eu entendo que Ele pode tirar aquela situação ou não. Ele pode tirar aquela dificuldade no estalar de dedo ou não. Eu venço. A tentação, ela é outra coisa. Eu vou precisar identificar se aquele caminho
está me levando para o que é errado, até desviar. A palavra converter, ela vem exatamente disso. Quando você está indo por um caminho, você se converte. Vai para o outro totalmente contrário. Porque você entende que aquele caminho não é mais aquele, é o caminho que Deus tem para você. E é o que Deus ele quer nos ensinar. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. E é isso que nós nos agarramos. Somos tentados, a gente quer, eu tenho que fazer, não tem que fazer. Tem que buscar a presença do Senhor para saber se aquilo ali é da vontade dEle. Se está levando você para aquilo que não é do Senhor, foge, converta o seu caminho e volte para o Senhor. Outro texto, Salmo 37, versículo 4. Isso aí também é bem conhecido nosso. Salmo 37, versículo 4. Depois tem só mais 3. Só mais 3, rapidinho. Só mais 3, rapidinho. Salmo 37, versículo 4. Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Se eu obedecer, Ele faz tudo o que eu quero? Se eu obedecer a Deus, Ele faz tudo o que eu quero? Mas tem gente que pega esse versículo e fala isso. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse texto fala sobre isso. Quando a gente vai lá para Jeremias, fala que esquadrinha o teu coração, porque o coração, ele é totalmente corrupto. Quando fala desejo de coração, o coração é corrupto. Mas quando essa palavra leva essa interpretação de que se eu obedeço ao Senhor, Ele tem que fazer tudo o que eu desejo, aí tem alguma coisa errada. Porque o próprio Cristo chegou lá no Getsemane, falou para Deus, se for possível, passe de mim esse cálice. Qual era o cálice que Cristo ia beber? Era porque ele ia ser pregado, porque ele ia se escorrer sangue nele, porque o pessoal ia cuspir nele, porque ele ia ser... Não, era o cálice da ira de Deus. O pecado de toda a humanidade estaria aí, Deus viraria as costas dele, não olharia. Foi a única vez que eles não estavam juntos, por causa do pecado meu e teu e o nosso. Então, esse era o cálice. E ele não queria. Ele não queria. Mas, se for possível, passe de mim, mas seja feita a tua vontade. Por 3 vezes ele orou. E o que ele bebeu? Foi feito? Deleita-te também no Senhor, Ele ia considerar os desejos do teu coração. Se ele tivesse feito isso, a gente não estaria aqui. Estaríamos fritos. Mas ele obedeceu. Então, deleitar-se no Senhor, quando a gente tem intimidade com alguém, quando a gente tem uma amizade até com alguém, a gente sabe quando a pessoa está bem, a gente sabe quando a pessoa está ruim, a gente sabe o que faz para agradar. Quando fala deleita-te também no Senhor, ele está dizendo assim, você precisa estar mais perto do Senhor. Aí ele vai te conceder o desejo do teu coração, porque o teu coração vai estar alinhado com o coração de Deus. Quer dizer, o coração de Deus vai estar alinhado com o teu coração. Você não vai pedir nada do que Deus já queira fazer para você. Aí entra lá em João que fala, se me amais, pedireis o que quiser de vos será feito. Por quê? Quando a gente ama o Senhor, a gente vai pedir algo que esteja fora da sua vontade? Não vai pedir. Não vai. Vamos ter uma aliança tão profunda que a gente vai exatamente querer o que Ele já quer nos dar. Então, é errado quando eu falo que eu deleito no Senhor, Ele tem que fazer as coisas que eu tenho que fazer. Não. Isaías 53, versículo 5. Chegando já para o fim. Isaías 53, versículo 5. Esse também é outro versículo que as pessoas elas acabam trazendo um peso muito grande. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pessoas usam esse texto para dizer que nós não podemos ter enfermidades, nós não podemos ter doenças, nós não podemos ter alguns problemas, porque ele levou sobre si. Aqui eu até escrevi assim, se Jesus tira todas as doenças de quem crer nele, se a gente for entrar nesse pressuposto de que estamos em Cristo e está em Cristo me isenta de todas as doenças, a igreja ficaria lotada.
uma das coisas, que as pessoas viriam para se livrarem das suas doenças. Os hospitais estariam vazios, né? Mas quando a Bíblia fala, primeiro, quando a Bíblia fala que ele foi ferido pelas nossas e moído por causa das nossas iniquidades, está dizendo que Cristo levou sobre si o pecado de todos nós e o pecado que nos levava para a morte. E não é a morte física, tem a ver com a morte espiritual. A Bíblia não fala isso, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, ele nos fez novamente voltar-se para Deus. Então, aí eu já quebro. Porque se eu achar que eu estou em Cristo, ele tem que curar todas as minhas enfermidades, tem alguma coisa errada. Porque Timóteo tinha enfermidade, Paulo tinha enfermidade, e tantos outros morreram. Quantas pessoas de Deus que você conhece e eu conheço, que morreram com câncer, que morreram sem ser velhice, mas morreram, né, por uma enfermidade. Então, essas pessoas não estavam em Cristo? Não é isso, isso é errado. Isso até traz um peso muito grande para a igreja. Jesus, ele pode curar a enfermidade? Pode. Jesus, ele pode curar. A gente viu isso na vida da Luli. A Luli tinha um problema sério, que o joelho dela não dobrava. Ela tinha 14 para 15 anos. E o joelho dela não dobrava, e a avó dela tinha um problema no coração que tinha que ser operado. E Deus usou uma pessoa e falou, ó, você está sendo curada hoje, e vai no médico, falou para a Lindalva, vai no médico e manda ele fazer um exame, porque ele vai ver lá no coração a cicatriz que Deus está operando hoje. E ali a Lúria começou a pular, que ela não conseguia pular, porque ela não fazia isso aqui com o joelho, começou a pular, a gente era lá da outra igreja, e a Lindalva realmente foi no médico e viu lá. A Lúlia está na presença do Senhor hoje, é uma bênção? É. A Lindalva está na presença do Senhor hoje? Porque cura não significa nada. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas estavam lá com Cristo, foram curadas das enfermidades, e comeram do pão, e comeram do peixe, e estava lá, crucifica-o. Com certeza, no meio daquele pessoal ali, gente que foi curada, gente que comeu do pão, comeu da multiplicação lá, do pão, do queijo, molho, do peixe, e pessoas familiares que viram. O que eles fizeram? Crucificam, porque já não convinha mais. Então, quando a gente traz a igreja só com o entendimento de que Jesus, ele levou sobre si as minhas enfermidades, ele tem que me curar, é uma igreja interesseira, uma igreja que não entendeu o que ele tem para nós. O que Deus tem para nós, ele pode curar, a gente pode, mas o que ele tem para nós é muito além. Eu me lembro do pastor Márcio falando de um grande pregador da palavra. Tem até uma Bíblia que tem o nome dele, eu acho que ele esqueci o nome. É o Thompson, não, é o outro. E é o Nel Gutenberg, não, que o Henrique o Márcio até falou, que ele estava com câncer terminal já no final da vida, e ele falou assim, olha, esse câncer, Deus permitiu que eu tivesse com esse câncer, que é para me desmamar desse mundo. Que é para me desmamar desse mundo, porque eu não sou desse mundo. E ele proibiu que no dia que ele morresse, as pessoas comprassem coroa. Falou, dá para missões, o dinheiro que vocês vão comprar a coroa, manda para missões, que ele era um missionário, manda para missões e tal. Né? E ele faleceu de câncer. E quantos outros morreram? Quantos morreram? Mas Jesus não levou sobre nós as nossas transgressões. Lá no céu você acha que tem transgressão? Lá no céu você acha que tem enfermidade? Tem câncer? Tem Covid? Quantas pessoas agora com Covid, gente? Gente saudável. Pessoas novas. O Covid veio, deu logo uma infecção no pulmão, a pessoa... Porque Deus, ele está nos ensinando. Vocês dependam de mim. O tempo que vocês viverem aqui, vocês vivam para mim. Porque na eternidade eu vou estar eternamente com vocês. Mateus 6,33. Esse aqui vocês conhecem muito bem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui eu até escrevi, se eu me dedicar a Deus, Ele vai me dar tudo o que eu quero? Eu por muito tempo, eu entendi esse versículo errado. Eu entendia que quando eu buscava o reino de Deus era quando? Quando eu estava dentro da igreja. Eu associava assim, reino de Deus e igreja. Eu associava reino de Deus, tocar instrumento. Reino de Deus, pregar a palavra. Reino de Deus, quando eu visitava alguém. Eu associei por muito tempo isso. A gente entende que o Senhor nos deu a missão aqui na terra. Deus nos deu uma missão. Qual é a missão da igreja na terra?
de ser sal, de ser luz, de salgar, de temperar, de trazer para a igreja, para o mundo, a consciência do pecado, de viver uma vida digna. A igreja é o quê? É uma agência do reino de Deus. A igreja é o lugar onde eu falo da palavra. A igreja é o lugar onde eu exercito os meus ministérios, nossos ministérios. A igreja é o lugar de ferro que é ferro, não é assim que acontece aqui? Só que o reino de Deus, gente, não pode ser comparado só com terça, no caso a gente aqui, segunda, terça, quinta e domingo. Né? Segunda, 1 hora e meia. Terça, 1 hora e meia de estudo. Quinta, 1 hora e meia de culto. Domingo, 2 horas de culto. Então eu já cumpri. Já busquei em primeiro lugar o reino de Deus. Reino de Deus, quando o próprio Cristo fala que o reino de Deus estará dentro de vós, significa que a igreja é uma agência do reino, mas eu também, eu sou uma agência do reino daqui. Então, quando você lê antes, ele fala assim, por que vocês estão ansiosos pelo aquilo que é a vez de comer, pelo aquilo que é a vez de viver? Olha os passarinhos, olha, eles não plantam e o Pai Celestial não deixa com que eles passem fome. Olha os lírios do campo, eles estão lá bonitão, no outro dia jogado para botar fogo. Vocês valem mais do que o passarinho, vocês valem mais do que os lírios. Busque, em primeiro lugar, o meu reino. Viva o meu reino. E não só o meu reino, a minha justiça. Então, isso vai muito além de só estar na igreja. Vai muito além de eu ser só ativista, porque quando a gente está estudando as igrejas do Apocalipse, quando a gente vê a igreja de Éfeso, era uma igreja muito bonita, uma igreja muito operosa, uma igreja que fazia muita coisa, mas o que o Senhor falou para ela? O que eu tenho contra ti é que você deixou o primeiro amor. Então, o reino de Deus foi deixado. Então, quer dizer, pastora, que quando eu estou na igreja, eu posso ter deixado o meu primeiro amor? Pode. Só venho na igreja porque eu tenho um compromisso. Só vou na igreja porque eu tenho que fazer alguma coisa. Só vou na igreja porque o pastor depois vai chamar minha atenção. Só vou na igreja porque eu tenho que falar com a Bia, aquele negócio que eu tenho que falar com a Bia. Tá, Bia? Eu tenho que falar contigo. Aí a igreja vira o quê? Um clube social. Onde eu tenho que... Margot, depois eu tenho que falar com você aquele negócio. Aí vira um clube. Tá, Rafa? Depois, contigo ali. Quando, na verdade, a gente vem para cá para reunir, para adorar o Senhor, para ser ministrado na palavra e lá fora manifestar esse reino. Porque manifestar reino aqui é até fácil. 2 horas só? Moleza. 2 horas. Molezinha. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Mas reino de Deus é manifesto lá fora. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Que estas coisas, pastora? Comer, beber e vestir. É o que está falando lá em cima. Então, carro é luxo. Queijo é luxo. Churrasco é luxo, picanha. Deus nos dá. Você vê que pela misericórdia Ele nos dá. Mas Ele está falando estas coisas. Estas são as coisas que Ele falou antes. Comer, beber e vestir. Paulo fala isso também. Tendo com que comer, beber e vestir, estais contentes. Tenham contentamento. E Deus é tão misericordioso que a gente come, a gente veste, a gente bebe, a gente tem internet, a gente tem luz, a gente tem água, a gente tem um lanchezinho que a gente faz, graças a Deus que Ele nos permite fazer um lanchinho, tomar sorvete, né, pastor? Sorvetinho, açaí, que eu gosto também, sorvete, açaí. Ele é tão misericórdia que Ele ainda deixa a gente ainda comer umas coisinhas diferentes. Tem lugar que não, verdade. Né? Ele é tão misericordioso que Ele deixa a gente ter um carro. Antigamente o pessoal andava de cavalo, de burro ou a pé. A minha vida com as crianças era bicicleta. Dudu com uma bicicleta com o Rafael atrás, Paulinha atrás, com o Dudu, Paulinha era mais velha. E Rafael, às vezes, na cadeirinha ou atrás, quando ele cresceu um pouquinho, de bicicleta. Depois a gente tinha 4 bicicletas. Eu, uma, Dudu, outra, e eles 2 tinham cada uma. E a gente ia. Aí a gente, às vezes, ia mais cedo, daqui a pouquinho chegavam eles de bicicleta depois, porque a gente, às vezes, ia para ensaiar, para as coisas, eles chegavam depois lá de bicicleta. E ficava aquela 4 bicicletas nossa lá. O Senhor ainda, por misericórdia, nos deu um carro. Por misericórdia. Poderíamos estar de bicicleta? Poderia estar a pé? Poderia. Qual o problema nisso? Não tem problema. O problema da gente é que a gente tem mania de colocar as pessoas melhores e piores. Fulano é mais abençoado. Por quê? Porque tem uma casa de praia. E quem não tem uma casa de praia?
Fulano é mais abençoado porque tem um concurso público. E quem não tem um concurso público? Que vende cloro, que vende desinfetante. Você está entendendo? A bênção do Senhor, ela não é medida desse jeito. A bênção do Senhor, ela não é medida porque eu tenho um carro ou não tenho um carro. A bênção do Senhor é quando a gente tem a bênção dele, e a bênção dele não traz culpa, a bênção dele não traz aquele pavor que você deita no teu travesseiro e fica assim, poxa, não vou nem conseguir dormir, porque eu defraudei tanta gente. Para eu estar aqui nesse luxo, eu tive que defraudar fulano, defraudar Beltrano, você está entendendo? Que é isso que a gente vê aí. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas estas coisas que fala no versículo anterior vão ser acrescentadas. E muito mais. Ele tem nos abençoado. Amém, igreja?